Como devemos lidar com as nossas emoções? Todos nós as temos. E parece que elas se mostram quando menos queremos. Eu recentemente falei para o meu marido. Eu não sei o que teria feito da minha vida se eu não tivesse aprendido que as emoções nunca param de existir, mas nós podemos aprender a lidar com elas. Essa é uma das coisas importantes que eu quero ensinar nesse fim de semana, porque eu passei a minha vida toda desejando não ter sentido certas coisas. Bem, desejei nunca ter sentido raiva, nunca ter sido impaciente. Desejei nunca ter sido ofendida. Nunca ter me sentido mal. Desejei nunca ter me sentido triste. Mas parece que quanto mais eu repreendia, quanto mais eu orava, quanto mais eu tentava crer em Deus para que algumas dessas emoções negativas não me aparecessem, elas continuavam voltando. Finalmente eu aprendi um segredo. Na palavra de Deus, no livro de Gálatas, capítulo 5, que ele nos deu um fruto chamado autocontrole. Autocontrole. Na verdade, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, Paulo disse a Timóteo: Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, amor e temperança. Mas se você ler a Bíblia amplificada, diz assim: um espírito de poder e de amor, e uma mente bem calma, bem equilibrada, e um espírito de autocontrole. Então a verdade é que Deus colocou um espírito ou um fruto de autocontrole em nós. É triste dizer, muitas pessoas gastam seu tempo tentando controlar os outros quando deviam controlar a si mesmas. Aleluia! Na verdade, esse espírito de poder, amor e temperança, ou autocontrole, o poder é supostamente para ser usado contra o diabo, o amor é para ser usado com as outras pessoas. E o controle é para usar consigo mesmo. Mas é triste dizer que as pessoas tentam amar a si mesmas, controlar os outros e usar o poder para um propósito diferente. Não espírito de medo, mas de poder, amor e temperança, um espírito de autocontrole. Eu quero que todos falem bem alto. Eu tenho autocontrole. Se você é cristão, nunca na sua vida poderia dizer: eu não tenho controle. Porque você pode controlar-se a si mesmo. Se você desejar e começar a praticar, esse fruto vai desenvolver e crescer. E o autocontrole vai se tornar um grande amigo na sua vida. O autocontrole precisa ser trabalhado em todas as áreas da sua vida. Se você ler a lista dos frutos do Espírito em Gálatas 5, começa com amor. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, humildade, fidelidade, autocontrole. Tenho certeza que perdi algo, mas vou lhe explicar. Amor é o primeiro, autocontrole é o último. Deus me mostrou um dia que o amor é o que começa e todos os outros são decorrentes do amor. Amor, alegria, paz, paciência. Mas o autocontrole está aqui no final e funciona como um rodapé. Sem autocontrole, nenhum desses frutos pode funcionar. Sem amor no início, nenhum deles funciona. E sem autocontrole do outro lado, como eu posso ter paz se eu não tiver autocontrole? Como eu posso ser fiel se eu não tiver autocontrole? Como eu posso mostrar humildade se eu não tiver autocontrole? Então, verdadeiramente precisamos pensar sobre autocontrole. E precisamos saber que Deus vai nos pedir conta disso. Ele colocou isso em nós. E espera que usemos. Então eu comecei a perceber que essas emoções que eu não queria ter não iam embora, mas Deus realmente esperava que eu tivesse controle sobre elas. Principalmente as negativas. Em outras palavras, se eu sinto raiva, a Bíblia fala para eu me zangar, mas não pecar. Eu não posso evitar, de repente, de me sentir irada, mas eu posso não pecar, aprendendo a usar o autocontrole. E sem deixar essa raiva sair de mim de uma maneira errada. Eu não preciso reprimi-la e fingir que ela não está lá, mas eu preciso aprender com que eu devo ficar irada. E a Bíblia diz que nós não lutamos contra carne e sangue, então as pessoas não são minhas inimigas. E se eu ficar com raiva de alguém, então devo ficar com raiva do diabo, que está agindo através daquela pessoa. Como eu posso revidar o diabo? Vencendo o mal com o bem. É exatamente isso que a Bíblia diz. Exatamente isso. Abençoe os seus inimigos.
Se alguém te trata mal, isto te deixa com raiva. Diga, eu não tenho que revidá-los, porque não são eles os meus inimigos. O meu inimigo é o diabo. E o que eu posso fazer para derrotar o diabo? Abençoar os meus inimigos? Alguns de vocês não entenderam isso. Então é melhor eu repetir. Este é realmente um segredo espiritual. Romanos 12, 21 é um segredo espiritual. Você vence o mal com o bem. Qualquer pessoa que puder aprender a fazer isso e conseguir disciplinar os seus sentimentos o bastante para continuar a praticar isso e não somente ouvir a respeito, estará a caminho de uma das maiores vitórias na sua vida. Porque Satanás coloca pessoas para te ferir durante todo o tempo. E se você não souber fazer nada a não ser odiá-las, sua vida estará arruinada. Você nunca sabe quando isso aparece. Depois de um seminário, eu cheguei em casa na semana passada, estava cansado, eu tinha trabalhado a semana toda. Antes disso, eu estive trabalhando 2 semanas direto. E eu abri uma carta de alguém que estava reclamando comigo sobre isso e aquilo outro. E me senti ferida. Eu estava cansada, eu não queria ouvir aquilo. Então eu fiquei as 2 semanas seguintes orando por aquela pessoa. Essa é a forma de revidar o inimigo. Não ajuda em nada você tentar defender a si mesmo. Não ajuda em nada você tentar dizer às pessoas o quanto você é maravilhoso, pois elas não entendem. Quero dizer isso novamente. Tem algo bom liberado aqui? Quando você sentir raiva, quando se sentir ofendido, quando se sentir ferido e machucado, você pode controlar a si mesmo. Você não pode reprimir sua raiva. Isso não pode ajudá-lo em nada. Você não pode negar a sua existência, mas pode negar-lhe o direito de controlar você. Você usa o fruto do autocontrole. E você diz, eu fui ferido. Verdade, eu sinto isso. Mas eu não vou deixar isso me controlar. Eu não vou deixar um sentimento arruinar a minha vida. Alguém está recebendo uma revelação aqui hoje? Porque muitos aqui estão deixando os sentimentos arruinar a sua vida. E está na hora de você parar com isso. Esse aqui pode ser um lugar de mudança, de transformação para alguns de vocês. Alguns de vocês são sensíveis e facilmente ficam ofendidos. E você fica o tempo todo, na maior parte do tempo, machucado. Você precisa parar com isso. Não posso mudar a forma que me sinto. Você pode não conseguir mudar o seu sentimento, mas quero te dizer uma coisa. Se você começar a orar pelas pessoas que te ferem, o diabo vai calar a sua boca. Então, quero dizer isso mais uma vez para ter certeza que você me entendeu. Quando você sentir essas emoções negativas, não permita que elas te controlem. Sua guerra não é contra as pessoas. Efésios 6:12 diz, nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados, poderes e toda a maldade nas regiões celestes. O diabo, que é o seu inimigo, ele opera através de qualquer um que ele puder usar. Não fique com raiva das pessoas que ele usa, porque ele pode usar você também. E eu também. Todos nós falamos coisas que machucam as pessoas. Nós fazemos coisas e agimos de formas que não deveríamos agir. Nós somos muito mais sensíveis ao que as pessoas fazem conosco do que o que nós fazemos a elas. Deveria ser o contrário. Estou pregando bem, ainda é cedo. Posso te dizer que nós vamos passar do limite aqui hoje. Amém? Nossa guerra não é contra as pessoas, é contra o diabo, ok, irmã Joyce? Eu acredito, minha guerra é contra o diabo. Como eu posso lutar contra o diabo? Bem, sendo bom com as pessoas que te ferem. E vou te falar uma coisa, para fazer isso você precisará saber lidar com suas emoções, porque você não terá um sentimento para te incentivar a isso. Você me entende? Você não terá um sentimento que o encorajará a orar pelos seus inimigos e ser uma bênção na vida deles. Você terá vontade de falar mal deles, mas você vai se autodisciplinar e não fará isso. Porque você tem autocontrole. Diga, eu tenho autocontrole. Nem todos falaram. Alguns ainda não decidiram se realmente querem isso. Vamos todos juntos. Eu tenho autocontrole. Eu sempre me espanto de como os nossos sentimentos são tão instáveis. Me espanta demais. Ainda não consigo entender como eu posso ir para a cama me sentindo bem. Glória a Deus, tive um ótimo dia.
E acordar no outro dia pela manhã como se alguém tivesse batido na minha cabeça. Ou ir para a cama com um ótimo humor e acordar. Algumas vezes, quando eu vou dormir, eu estou me sentindo bem fisicamente. E quando acordo, eu não estou mais. Fico pensando, o que aconteceu à noite? Eu não entendo. Mas eu aprendi que se nós vivíamos pelos nossos sentimentos, certamente poderíamos escrever em nossas vidas destruído, manipulado e controlado pelo inimigo. Porque as emoções são o inimigo número 1 do cristão. Mais do que tudo, as pessoas falam para as outras como elas se sentem. Nós precisamos decidir algumas coisas nesta conferência. Se nós vamos crer no Deus da Bíblia ou Deus com D minúsculo dos nossos sentimentos. Sentimentos não é Deus, mas algumas vezes nós fazemos deles o nosso Deus. Eu quero dizer com isso que nós nos prostramos a eles. Obedecemos os nossos sentimentos e fazemos o que eles nos mandam fazer, e na verdade nossos sentimentos não falam a verdade. Eles querem nos usar e nos manipular, nos controlar. Temos que aprender o que a palavra de Deus diz e temos que acreditar na palavra acima dos nossos sentimentos. Algumas vezes nós cremos no que sentimos, mais do que cremos na palavra. Você vai entender melhor o que eu quero dizer na próxima mensagem. Tem pessoas que, se não sentem a presença de Deus, pensam que Ele não está aqui. Se elas sentem que não romperam enquanto estavam orando, elas creem que não receberam o rompimento. Muitas vezes nós não cremos no que nós não sentimos. Muitas vezes você não crê no que não está sentindo. Então vamos. Hebreus 4:12. Diz que nós precisamos aprender a dividir alma e espírito. Diz assim: a palavra de Deus é viva e cheia de poder. É ativa, operante, energizante, efetiva. É mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que penetra dividindo a linha da alma e do espírito. A Bíblia Amplificada diz: o sopro da vida, a alma e o espírito imortal juntas, medulas, as partes mais profundas do nosso ser. Expondo, verificando e analisando para um propósito de simplicidade, a versão King James diz: só a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, pode nos ajudar a dividir a alma e o espírito. O que isso quer dizer? Só a palavra de Deus pode nos ensinar a reconhecer o que é de Deus e o que é nosso. A alma é minha. Deus é Deus. Mas a alma sou eu. Sua alma é você. Você tem um espírito. Quando você nasce de novo, Pai, Filho e Espírito Santo vêm habitar no seu espírito. Pelo poder do Espírito Santo. Mas você ainda é você. O alvo é aprender como ser guiado, levado e controlado pelo Espírito de Deus que está em você. E em mim, mas para isso acontecer é necessário que uma obra seja feita nas nossas almas. O que é a minha alma? A minha alma é a minha mente, minha vontade, minhas emoções. A mente me diz o que eu penso, não o que Deus pensa. O Espírito Santo dentro de mim deseja me falar o que Deus pensa. Mas eu preciso aprender a ser sensível ao Espírito para que isso aconteça. A maioria das pessoas são carnais e isso significa que elas vivem pela alma. Se tem uma coisa que nós precisamos ser ensinados na igreja, está no que diz em Hebreus 4. Como dividir a alma e espírito. Como saber o que é de Deus e o que é de mim mesma. Minha mente me diz o que eu penso. Minha vontade me diz o que eu quero. Minhas emoções me dizem como eu me sinto. Geralmente, nós vivemos por muito tempo nesse nível raso de carnalidade, e por raso me refiro à carne. Nosso espírito se encontra no profundo do nosso ser. Nessa tarde eu quero te mostrar uma passagem que Jesus desafiou os discípulos a irem às profundezas. Ele estava usando um exemplo de pesca em águas mais profundas para poderem pescar mais peixe. Mas nós vamos usar isso para
um propósito espiritual aqui, porque eu acredito que isso seja uma figura espiritual do que estava acontecendo naquela expedição de pesca. Temos que dizer para as pessoas hoje: venham às profundezas do espírito. Saia do nível raso de carnalidade e do nível raso de viver pelo que você quer, pensa e sente. E se prepare para uma pesca de bênçãos, incluindo tudo que está disponível pelo derramamento da presença de Deus na sua vida, para que Ele supra as suas necessidades financeiras do dia a dia. Deus quer te abençoar em todas as áreas. Ele quer que você o escute. Ele tem segredos e mistérios reservados para você. Tem revelações sobre sabedoria e conhecimento. Ele quer que você conheça Ele, o poder da sua ressurreição, conheça os seus caminhos e seja uma bênção para as outras pessoas. Ele quer que você seja saudável. Ele quer que você tenha prosperidade, criatividade. Mas você não encontrará isso no nível raso do que você deseja, pensa ou sente. Vocês estão entendendo? Eu quero, eu penso, eu sinto. Eu quero, eu penso, eu sinto. Eu quero, eu penso, eu sinto. Escuta aqui, escute a si mesmo, escute as outras pessoas. Escute a si mesmo. É isso que nós falamos o tempo todo. Eu quero, eu penso, eu sinto. Eu quero, eu penso, eu quero, eu sinto, eu penso. Eu quero, eu penso, eu sinto. Eu quero, eu penso. Deixa eu te falar o que eu penso, deixa eu te falar o que eu sinto. É assim que eu me sinto, é o dia inteiro, 7 dias por semana. Robô, robô. Todo lugar que eu vou querem que eu faça o meu robô. Talvez. Eu não estou com vontade de fazer agora. Eu não acho que seja uma boa ideia, eu não quero fazer. Então, a não ser que Deus me fale para fazer, eu não vou fazer. Talvez mais tarde, mas o que eu quero dizer: nós vivemos neste reino do que eu quero, eu penso, eu sinto. E quando estamos presos demais a isso, nós perdemos a vontade de Deus para nós. Vamos abrir um pouquinho João capítulo 5, verso 30, porque eu quero te mostrar uma coisa tremenda. Eu estava pensando nessa passagem hoje. Na verdade, eu estava orando a respeito da minha própria vida, porque eu quero muito deixar de tomar as minhas decisões e deixar que Deus decida tudo por mim. Essa é a nossa tarefa como cristãos. Decidir o que Deus decidiria, porque, olha, mesmo Deus querendo uma coisa, Ele não poderá cumprir isso na terra se nós não estivermos de acordo com Ele. Porque Ele diz: eu coloco diante de você a vida e a morte, escolha. Deus nos dá livre-arbítrio. É por isso que nós fomos feitos à imagem de Deus, porque nós temos uma escolha. Nós não somos marionetes amarrados a uma corda e forçados a fazer as coisas. Deus tem uma vontade para cada um de nós, e Ele tenta nos guiar, nos levar e nos mostrar gentilmente e docemente pelas partes mais profundas do nosso ser. Ouvir a Deus tem mais a ver com conhecer. Somente conhecer a doce voz que você ouve e sabe que está certo e o que está errado. Você sabe qual tipo de conversa você pode conversar, qual tipo de conversa você não pode conversar. Você sabe que as pessoas me dizem o tempo todo: eu sei que eu não devia fazer isso, mas... Gente, que coisa mais estúpida! Eu sei que eu não devia fazer isso, mas... Sei que não devia comer isso, mas... Sei que não poderia gastar esse dinheiro, mas... Eu sei que não devia falar isso para essa pessoa, mas... Vamos, eu estou vendo algumas pessoas lá em cima. Vocês estão saindo só porque estão perto da porta? E geralmente, mesmo quando falamos isso, nós sabemos. Lá no fundo, bem no fundo, existe um conhecimento. Mas nós precisamos aprender a viver com isso. E não ignorar isso. E continuar fazendo o que nós queremos fazer assim mesmo. Posso te contar um segredo? Este é um segredo espiritual. Você nunca poderá tomar uma decisão errada e alcançar um resultado certo. Amém? É isso que os jogadores estão sempre fazendo. Eles acham que podem arriscar.
Talvez eu vença, talvez eu perca. Deus não está à procura de jogadores, Ele quer investidores. A mensagem de hoje foi a respeito de aprender a lidar com as suas emoções. Não necessariamente se você pode ou não ter sentimentos, nós sempre vamos tê-los. As emoções são muito incertas e às vezes nós gostamos delas e às vezes não. Às vezes são agradáveis e às vezes não. E às vezes elas somem quando precisamos delas e quando não queremos existe uma multidão delas. Isso nós temos que aprender a natureza das emoções. Nós temos que aprender o fruto do domínio próprio porque seremos absolutamente tentados nesta área. Precisamos tomar uma decisão e acreditar na palavra de Deus ou no que nós sentimos. Algumas vezes eu falo para as pessoas, você está servindo o Deus da Bíblia ou o Deus dos seus sentimentos? Satanás gosta de trabalhar através dos sentimentos. Ele tenta nos fazer prostrar aos nossos sentimentos o tempo todo. Eu mesma tive muitos problemas emocionais na minha vida por causa do abuso que eu sofri na minha infância. E claro, você não precisa ter sido abusada para ter problemas emocionais. Algumas pessoas são mais emotivas do que as outras, até devido à personalidade. Todos nós precisamos aprender a lidar com as emoções. Eu estou tão feliz que você esteja comigo hoje porque eu creio que estarei compartilhando algo que o ajudará a ter uma vida melhor. Uma das coisas que geralmente nós queremos é o que eu chamo de benefício sem pagar o preço. Em outras palavras, queremos desfrutar dos benefícios de nossa caminhada com Deus, mas nem sempre nós queremos fazer a parte que Deus quer que nós façamos. Temos uma parte a fazer e devemos ser obedientes a Deus. Precisamos andar em amor. E precisamos fazer tudo o que sabemos que Deus nos pede para fazer. Se não soubermos ao certo o que devemos fazer, existe uma grande porção de graça e misericórdia que nos cobre, mas quando sabemos que temos que fazer e não fazemos, porque estamos sendo desobedientes, então eu creio que Deus terá que ser um pouco mais firme conosco. Deus quer que nós tenhamos uma vida tremenda, mas você tem uma participação nisso. Eu compartilharei com você hoje o quanto é importante você começar a fazer a sua parte. Aproveite o estudo. Quando gastamos a nossa vida tentando fazer algo que não podemos fazer, acabamos ficando frustrados. Nós ficamos frustrados. Tentando fazer alguma coisa por algo que não podemos fazer nada a respeito. Então, isso é obra da carne. Eu tentar mudar o meu marido seria obras da carne. Ou eu tentar mudar os meus filhos. Podemos ensinar os nossos filhos. Podemos treinar os nossos filhos, mas mesmo assim não podemos obrigá-los a ser o que queremos que eles sejam. Você não pode fazer alguém amar a Deus, sabia disso? Você não pode fazer alguém querer ir à igreja. Pode fazê-lo ir, mas não pode fazê-lo querer estar lá. Você nunca poderá fazer alguém orar de verdade. Você pode fazê-los representar. Mas não pode obrigá-los a fazer realmente o que Deus chama de oração. Gastamos tempo demais tentando fazer com que as pessoas façam o que só Deus pode fazê-las fazer. Nós precisamos gastar mais tempo orando e pedindo que Deus trabalhe na vida delas. Não tente subornar no trabalho e ficar em contato com todas aquelas pessoas importantes e jogar os jogos certos o tempo todo para conseguir aquele emprego onde você vai ganhar muito mais dinheiro, onde o seu nome vai estar escrito lá na porta, quando este trabalho estará matando você e roubando toda a sua família. Ore e peça a Deus que se for da vontade dele, que ele conceda favor e você consiga isso. Mas também diga que se não for da sua vontade, você não quer. Sabe por quê? Se não for da vontade de Deus, Ele não lhe dará unção para fazer nada disso. O pior lugar do mundo para se estar é onde você não esteja preparado. Muitas pessoas são promovidas no seu nível de incompetência. Elas esperam ir mais alto e mais alto, até que de repente elas mesmas descobrem que na verdade não têm ideia do que estão fazendo. Sempre queremos ir mais alto, obter as coisas melhores, a melhor coisa, o mais, o mais, o mais. Mas queremos isso pelas motivações erradas. Descubra o que Deus quer fazer em sua vida, não caia nas obras da carne tentando fazer algo acontecer, ficando frustrado o tempo todo. Mas isso não quer dizer que nós não vamos trabalhar. A Bíblia nos diz que a fé sem as obras é morta.
Então, a fé vem primeiro, depois as obras ordenadas por Deus, que teremos que nos disciplinar para podermos fazê-las. Existe uma diferença de quando você tem uma ideia brilhante e sai por aí fazendo um monte de coisas que Deus nunca lhe pediu para fazer. Ouça, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. O Senhor me falou há muito tempo atrás, Ele disse, escute-me, eu não sou obrigado a acabar nada que eu não comecei na sua vida. Muitas vezes começamos algumas coisas e ficamos chateados com Deus porque Ele não vem terminar e acabamos parecendo tolos e fazendo muita bagunça. Bem, Deus, eu não entendo isso, sabe? Amém? Você pode começar a fazer muitas coisas no zelo da carne. Você pode fazer muitas coisas pela empolgação e pela emoção carnal. Uau! Glória a Deus, eu estou no ministério! Ministério, ministério, ministério! Existem tantas pessoas que estão encalhadas em algum lugar porque elas não tinham sequer uma ideia no que estavam se metendo. Onde você estará quando todos pararem de aplaudir e gritar? Onde você estará quando não houver nada mais do que o trabalho duro e um monte de pessoas que falam mal de você o tempo todo e não gostam de nada que você faz? Então onde você estará? Amém? Nunca pensei que isso iria acontecer, sabe? Como começar o seu próprio negócio ou algo assim? Sempre existe um momento empolgante. Existe também os momentos de cavar com ambos os cotovelos e fazer o que é certo, e fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e fazer. E quando você estiver cansado e quiser ficar num cantinho coachando, então você faz isso, e 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 cedo ou tarde você cansará o diabo com certeza. Mas não pense que você pode fazer qualquer coisa sem oração. Até mesmo durante o tempo em que estiver aqui, terá que continuar dizendo, Deus, eu não posso fazer isso sem ti, preciso de ti, preciso da sua força, sem ti eu não posso fazer nada. Nós insultamos a Deus quando agimos como se não precisássemos dele. Bem, eu fiz uma série inteira recentemente sobre crer em Deus e falei sobre a fé e como é importante crer em Deus. Não estou dizendo que não precisamos crer em Deus, mas estou dizendo que se você crer em Deus, haverá algumas coisas que Ele lhe pedirá para fazer. E se você crer nele de verdade, você conseguirá fazê-las. Você não pode desobedecer a Deus e dizer, eu estou crendo em Deus. Eu estou esperando por um milagre. Obrigada, Jesus. Eu estou confessando. Eu estou falando para a montanha. Glória a Deus. Eu estou crendo. Eu estou recebendo. Eu estou pegando. Está vindo. Aleluia. Não está se você estiver magoado, ressentido e tiver falta de perdão no coração. Não se você odiar e não quiser perdoar as pessoas. É difícil. Você não sabe o que fizeram comigo. Estou lhe dizendo agora, é exatamente aí que as pessoas param. Você não pode pegar e escolher as partes da Bíblia que você gosta e ignorar as coisas que são difíceis. Você sabia que a maioria do terreno que Satanás ganha na vida de um cristão é através da amargura, ressentimento e falta de perdão? Você sabe quantas pessoas vão para a igreja todas as semanas ofendidas e na metade do tempo com as pessoas que eles ofenderam? Elas estão ouvindo o pastor do qual vão sair e fofocar assim que elas forem para casa.
E quando orares, se lembrares que tens algo contra alguém, perdoai, abandone, deixe para lá, para que também vosso Pai que está no céu perdoe as vossas próprias falhas e deixe-as para lá. Mas se não perdoares, nem o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas falhas e erros também. Se eu não puder ter os meus próprios pecados perdoados, se agora existe essa barreira entre mim e Deus, a minha vida de oração não dará certo, porque nem estará subindo, pois existe uma barreira lá. A Bíblia está me dizendo claramente que se eu não perdoar aquelas pessoas que me ferem, eu não poderei ter os meus próprios pecados perdoados. Isso não quer dizer que os meus pecados são perdoados de acordo com minhas obras. O perdão dele está lá. Jesus já fez o que deveria ser feito na cruz do Calvário e está lá esperando por mim. Então Deus me perdoa livremente. Então, se eu ver o quanto ele tem sido tremendo para mim e reconhecer que ele está disposto a me perdoar por tudo que eu fiz, como eu posso reter o perdão a alguém por alguma coisa tola que alguém fez comigo, meus queridos? Mas magoaram meus sentimentos. Essa pessoa me magoou umas 4 vezes por dia. Imagine quantas vezes por dia nós magoamos ao Espírito Santo. Porque a Bíblia nos diz que o Espírito Santo é muito sensível. Ele é gentil. É bondoso. É por isso que o Espírito Santo é mostrado como uma pomba. Você tem que conhecer a natureza de uma pomba e de um pombo para entender isso. Os dois se parecem, mas são muito diferentes. Um casal tinha uma saliência do lado de fora da janela e havia pombos lá. Também havia uma pomba e eles tinham mudado para Israel. Eles tomaram aquela pomba como um sinal de que estavam no lugar certo. Depois de viver ali uns meses, o marido disse à esposa: "Você já percebeu que toda vez que batemos uma porta, os pombos permanecem na saliência, mas a pomba sai voando? Você já percebeu que toda vez que temos uma discussão, os pombos ficam na saliência da janela, mas a pomba sai voando? Sabe por quê? Porque a natureza de uma pomba é sensível e doce. Quantas vezes a pomba tem que voar só porque nós a estamos ofendendo? O que você acha que a Bíblia quer dizer quando está escrito não ofenda ao Espírito Santo, não entristeça o Espírito do Deus vivo? Se você abrir em Efésios 4, saberá o que realmente entristece o Espírito Santo. O que entristece o Espírito Santo é a raiva, a fofoca, a intriga, recusar a perdoar as pessoas e todas essas coisas egoístas de ódio que não tem nada a ver com o Espírito de Deus. O que fazemos? Seguimos nossos sentimentos? Não sinto que isso esteja certo. Sabe, eles não me trataram bem. E provavelmente seja verdade. O que temos feito? Quero dizer, será que Deus está nos pedindo para fazer alguma coisa por alguém que Ele primeiro não tenha feito isso por nós? Você percebe o quanto notamos o que as pessoas fazem conosco e somos totalmente ignorantes ao que fazemos a elas? Vamos, gente, não me despreze porque eu estou pregando bem. Veja, toda essa raiva, na verdade, é um sentimento. É uma emoção negativa que envenena totalmente a nossa vida. A Bíblia diz que nós temos que disciplinar isso, mas não posso evitar o que sinto. Não, provavelmente não pode evitar o que sente, mas pode evitar a maneira como age. Você sabia que não preciso sentir que tenho que ser legal com você para ser legal com você? Não preciso sentir vontade de conversar com você para lhe procurar e conversar. Quando alguém nos feriu, a primeira coisa que queremos fazer, estamos andando nessa direção e os vemos, então nós... Veja o que eu estou fazendo e deixando os meus sentimentos tomarem o papel principal. Não sinto de procurá-los, não sinto de conversar com eles porque estou ofendido. Bem, e no momento que o Espírito Santo diz, é melhor mudar sua atitude. E isso desce aqui dentro de nós e você sabe que está errado. Nós sabemos que estamos errados porque temos essa convicção. Vamos lá. Eu não sinto de fazer isso, mas para que eu possa obter algum benefício, então haverá um preço a pagar. Então eu digo, ok, Deus. Oh, glória ao Senhor, irmã. É bom ver você, amém? Como estão as crianças e o seu marido?
Tremendo. Como você tem passado? Obrigada, Jesus. Então você vai embora, faz o que a Bíblia diz, ora pelos inimigos, abençoa aqueles que lhe amaldiçoam. E rapidamente aqueles sentimentos são mudados. Se realmente nós nos disciplinamos para fazermos o que Deus nos fala para fazer. E Ele nos dá o poder do Espírito Santo para fazê-lo. Lembre-se, Deus nunca lhe pede para fazer algo sem lhe dar o poder do Espírito Santo para fazer o que Ele lhe pede. Então não diga eu não posso, porque a Bíblia diz que não nos sobrevém tentação que não seja humana. Em outras palavras, tudo que acontece comigo, acontece com você. Tudo que acontece com você, acontece comigo. Pode não vir embrulhado no mesmo pacote, mas nos machuca. Todos somos desprezados e maltratados. Todos temos coisas que acontecem que são injustas e que nos parecem irracionais. Todos nós. Não há nenhuma tentação que venha sobre nós que não seja humana. E também não há nenhuma tentação que não possa ser resistida. A Bíblia diz, Deus nunca permite que venha sobre nós mais do que podemos suportar. Mas com cada tentação, Ele também providencia um escape. Sabe qual é o escape? Fazer o que fala aqui neste livro. Amém? Sim. É difícil, mas é difícil para a sua carne. O que é difícil para a nossa carne liberta o nosso espírito. Você entendeu? Quando é difícil para a minha carne, ela grita, eu não posso fazer isso, não posso, não posso. E você diz, Deus, ajuda-me, 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 ajuda-me. Eu quero obedecer, ajuda-me, ajuda-me. Então seu espírito é livre, é como uau! Então você sente o poder, você sente aquela unção, você sente aquela confiança para orar com ousadia e crê que as suas orações serão respondidas. Amém? Vamos abrir em 1 João 3. Somente faça o que Deus lhe pedir e pare de complicar. Não faça tempestade num copo d'água. É tão difícil. Não, eu acho tão injusto. Ninguém mais faz isso aqui. Então, se você for o único que estiver fazendo o que Deus disse, será o único a ser abençoado. Parei de dar essa desculpa há muito tempo atrás, sabe? Ao invés de você ter inveja de alguém, pode ser aquele a quem as pessoas invejam se fizer o que deve ser feito. Vamos lá. 1 João 3:21. E amados, se as nossas consciências não nos acusam, se não nos fazem sentir culpados nem condenados, nós temos confiança, completa certeza e ousadia perante Deus, e então nós recebemos dele aquilo que nós lhe pedimos, porque nós diligentemente obedecemos suas ordens, observamos suas sugestões e instruções, seguimos os seus planos para as nossas vidas e habitualmente praticamos o que é agradável a ele. Eu estou crendo em Deus. Bom, você está obedecendo a Deus também, com o melhor que você pode. Não tem ninguém neste lugar, incluindo eu mesma, que está andando em perfeita obediência. Eu estou falando sobre o melhor de nós. Quando você comete erros e sabe que não fez o que Deus lhe ordenou, então rapidamente você volta, se arrepende, pede a Deus para lhe perdoar. Se você puder fazer isso de alguma forma, prossiga e passe a fazer o que Deus lhe disse para fazer. Bem, nem sempre faço 100% assim. Às vezes eu tenho um dia carnal, um dia de teimosia, como se fosse, gente, eu estou... Sim. Aconteceram algumas coisinhas como... Às vezes Deus me faz limpar a bagunça das outras pessoas. Às vezes, até mesmo em público, isso acontece. Outro dia, eu entrei no banheiro de um restaurante e no banheiro tinha...
para a porta e agarrei a porta e... comecei a abri-la e... eu já passei muito por isso. Eu não quero dar voltas na mesma montanha de novo. Queria me sentar na mesa para desfrutar do meu café. Eu queria aproveitar a minha comida. Mas eu voltei, peguei um deles e pensei, talvez só um. Vocês aqui já passaram por algo assim, gente? Ouçam, é como se fossem raposinhas. Isso é viver a sua vida para o Senhor. Não estamos falando de religião de pombo. Você sabe o que é religião de pombo? É mentir, disfarçar e fazer o que é certo na frente das pessoas. E quando estiver atrás das cenas, não ser obediente. Temos que viver diante de Deus, temos que lembrar que Ele nos vê o tempo todo. Ninguém mais me viu naquele banheiro pegando aquela toalha de papel que alguma pessoa, sem nenhuma excelência, jogou no chão. Mas quer saber? Eu peguei a bênção deles. Se eles tivessem limpado a bagunça que fizeram, teriam sido abençoados. Mas como eles jogaram a bênção no lixo, eu peguei o lixo deles e recebi uma porção dobrada da bênção. É gol! Vejo que você entendeu tudo. A cada homem é dada uma medida de fé, mas o ponto é, onde você coloca a sua fé? Davi disse repetidamente nos Salmos, colocarei a minha fé em ti. Eu colocarei a minha confiança no Senhor. Deus nos deu um espírito de autocontrole, e esse é um dos frutos do Espírito. E temos que aprender a nos autodisciplinar e a fazer o que é certo. E viver em obediência à vontade de Deus. Nem sempre posso fazer tudo o que Deus...
Ted, mas eu aprendi no decorrer dos anos que tenho andado com ele que os seus caminhos são sempre melhores. E se eu apenas fazer isso, mesmo que talvez eu não entenda, eu sempre acabarei com uma vida bem melhor do que eu teria se tivesse continuado andando em desobediência. Deus quer que você tenha uma vida ótima. Mas você não pode andar na desobediência. Eu quero realmente suplicar a você a começar a fazer tudo o que sabe que Deus está lhe pedindo para fazer. Faça rapidamente. Faça direito. E eu creio que você começará a experimentar os benefícios de servir a Deus como você jamais experimentou. Vì giờ anh đã quen rồi, em đã quen rồi dòng tin nhắn
chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương, đưa em mang cho anh bao nhiêu tiền ở gần nữa. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng, giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em, nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em. Đôi gà mà im trong cơn gió hay qua, nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, quên rồi, em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể giữ lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một thu. Giờ đã có những thứ anh ấy cũng chẳng được mình, em chẳng còn giữ để lại cho duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ đơn làng, giờ em đi theo ai của mình bang. Giờ ta hứa một đời sẽ mãi ở bên, dấu trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh đem vào sâu nơi trái tim, để lòng này em ở đây cất đi.